noite, querido casal. Mais uma vez estamos aqui para dar continuidade ao nosso discipulado de casais e é uma grande alegria para nós estarmos aqui com vocês. Boa noite, queridos. Coisa boa estarmos aqui novamente, né, para passarmos um momento aí com vocês, conversando sobre casamento, sobre o nosso discipulado, né? Que Deus abençoe a cada um de vocês. Para iniciar a nossa aula de hoje, o nosso bate-papo, vamos iniciar com uma oração, né, ao nosso Deus. Pai querido, obrigado, Deus, pelo teu amor, misericórdia e graça. Pedimos, ó Deus, que o Senhor visite agora cada lar, cada Amém. família, cada casal, Senhor amado. Amém, Jesus. Deus, derrama sobre eles a tua bênção, a tua graça. Tira todo o cansaço, Pai, Sim, Deus. ó Deus, nesta sexta-feira à noite, Pai amado. Tira toda a preocupação, Pai. Abre os nossos corações nesta noite. Amém. Nós pedimos, Pai, que o Senhor nos oriente, que o Senhor nos conduza. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. 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 Muito bem, queridos, nós hoje vamos, no nosso bate-papo, na nossa conversa de hoje, nós vamos abordar um tema que é muito importante para cada um de nós, individualmente e também como casal. Existe um livro chamado, é um livro fino até, chamado A Formação de um Discípulo, que é de Kate Phillips. E é interessante que ele aborda as 4 características fundamentais de um discípulo de Jesus, né? Então ele trata da questão da obediência à palavra de Deus, a submissão à palavra de Deus, ao Senhor, amar as pessoas e orar. Então hoje nós estaríamos tratando desse último item de oração. É um tema que não se esgota aqui, né, Beth? Sim. É um tema que podemos abordar vários focos, né? Mas é interessante que o livro do Kate Phillips, ele aborda a oração como sendo ele faz um paralelo entre o casamento, a comunicação do casal, Sim. né, e Deus, né? E a nossa comunicação com Deus através da oração. Exatamente, a nossa comunicação com Deus através da oração. E é bem interessante e nos chamou muita atenção esse foco, né? Então é sobre isso que nós queremos trazer para vocês na noite de hoje. Esperamos que Deus possa estar falando ao coração de vocês profundamente, e nós sabemos que a oração é a chave da nossa conectividade com Deus. Como olhando aqui um quadro aqui na igreja, né, nós vimos assim: conecte-se a Deus usando a senha da oração. Da oração, é verdade. Que interessante, né? Está aqui na igreja um quadro escrito assim: conecte-se a Deus usando a senha da oração. Então, é sobre isso que nós queremos tratar nesta noite com vocês. E para nós foi realmente assim, um grande aprendizado preparar, né, esse material. A gente sabe das lutas e dificuldades, né, que todos nós enfrentamos. Muitas vezes também nós deixamos muito a desejar como casal nesse quesito da oração, mas sempre tentando melhorar, não desanimando. Então, é uma aula que a gente está, uma conversa que a gente está apresentando para vocês, mas que em primeiro lugar serve muito para nós, né? Sim. Serviu muito para nós como casal, e a gente quer compartilhar então com vocês alguns desses aspectos. Então, deixa só eu colocar aqui a primeira. O nosso tema então é a oração. Né? E nós temos aqui um primeiro ponto que fala pela oração o cristão se conecta, se liga, né? Se encontra com Deus Todo-Poderoso. E essa é uma verdade, né? E é interessante o que o livro aborda. Ele diz o seguinte: o caráter do cristão é formado pela sua comunicação com Deus, né? Então esse é um ponto muito importante, que o nosso caráter então é formado pela comunicação
pelo que nós nos comunicamos com Deus, não é? A nossa constância, a nossa frequência, a nossa profundidade, não é? Então, isso é que vai formar o caráter do cristão, não é? E aqui o outro ponto diz que a comunicação é o segredo de um relacionamento saudável, né? Então aqui ele vai falar rapidamente sobre a comunicação no casamento, né? E nós já abordamos em algumas aulas passadas sobre a comunicação, e nós vimos as formas de se comunicar, como se comunicar, a importância de se comunicar, né? Então, quanto mais profundamente e adequadamente um casal se comunica, mais rapidamente se torna um. Por quê, queridos? Nós só podemos nos tornar um na medida em que nós nos conhecemos profundamente. Na medida que eu conheça a Beth, conheça as emoções da Beth, as angústias dela, as tristezas dela, isso faz-nos tornar mais facilmente e mais rapidamente um, que é o que a Bíblia fala, né? O plano de Deus. Que é o plano de Deus, que os dois se tornem uma só carne, né? Então, uma boa comunicação pode transformar conhecidos em amigos e superficialidade em intimidade, né? E, na verdade, nós queremos intimidade. Como casal, que nós sejamos íntimos, né? Que nós tenhamos essa intimidade, e também queremos intimidade com Deus. Esse é o nosso grande anseio e desejo, a nossa intimidade com Deus. Tá? Sim. E para isso, então, a gente vai abordar aqui 4 diretrizes que reforçam essa qualidade da comunicação no casamento, quer dizer, diretrizes que são importantes para nós como casal e que também elas se aplicam à nossa vida de oração como cristãos. O tempo todo, cada momento de encontro que a gente tem com vocês, a gente fala muito sobre isso, sobre ser discípulo, não é? Sobre ser um cristão, sobre honrar e glorificar a Deus com a nossa vida. Então nós vamos abordar aqui tanto esse aspecto individual como o casal, o casamento glorificando e honrando a Deus também, e para isso nós precisamos nos dirigir ao Senhor em oração. Então sempre a gente vai fazer esse paralelo, tá? E as 4 diretrizes são essas. A primeira é o louvor, a número 2, seja um ouvinte ativo, a 3, seja constante, e a 4, seja totalmente sincero. Então são alguns pontos que a gente vai passar rapidamente com vocês aqui. A primeira diretriz fala então sobre, em primeiro lugar, o louvor. E aí eu vou colocar uma situação aqui para vocês que pode parecer hipotética, né? É uma coisa que eu imagino, mas que em algumas casas, né, em alguns casais, pode acontecer de uma maneira parecida, mais parecida ou menos parecida, mas é a realidade. Imaginem você, esposa, né, você, marido, estão ali acordando, mais um dia de vida que o Senhor deu para vocês, aí a esposa acorda um pouquinho mais cedo, abre os olhos e aí ela começa a pensar, né? Nossa cabeça é sempre pensando. E aí ela começa a pensar, eu tenho que fazer agora o quê? E tem as tarefas das crianças da escola que eu preciso preparar com elas, eu tenho que ir ao supermercado porque acabou o leite, eu preciso colocar toda aquela roupa para lavar antes de eu sair, porque senão vai faltar roupa aqui, e eu preciso ainda sair para o trabalho deixando tudo isso pronto, e eu tenho que voltar a tal hora, porque eu tenho que pegar o filho mais novo e levar no médico, e assim ela vai fazendo uma série de organizações mentais das tarefas, atividades que ela precisa executar no dia. E aí daí uns minutinhos, que isso aqui é muito rápido na cabeça, daí uns minutinhos o marido acorda, olha para ela, oi amor, bom dia. Aí ela olha para ele, bom dia, você sabe o tanto de coisa que eu vou ter que fazer hoje? Olha, não deu nem tempo ainda de eu imaginar toda a minha lista, porque minha lista é imensa. E você olha para mim e fala, bom dia. Que bom dia que nada, eu já estou cansada antes de sair da cama. Gente, imagina, dá uma só pensada, fazendo as devidas, né, adaptações à vida de cada um de nós, mas imagina como vai ser o restante da comunicação do dia deste casal com este início de comunicação. A mesma coisa se o marido, por exemplo, chega de tardinha, de noitinha em casa, cansado, né, de um dia de trabalho,
e aí ele já observa, por exemplo, que a casa não está tão arrumada como ele gostaria, ele observa que as crianças estão ali fazendo bagunça, observa que o jantar ainda não está pronto, não está na mesa, ele já chega também bravo, e por que está tudo assim, o que foi que aconteceu, eu estou com muita fome, essa comida não está pronta, menino vai para lá, me deixa sossegado, eu estou cansado, mas mulher, como é que você até agora não conseguiu organizar tudo isso? E aí também, vocês imaginem como será a comunicação, a linda noite romântica que esse casal vai ter. Nenhuma, né? Porque eles começaram um processo de comunicação de uma forma errada. Então, o que a gente tem a falar sobre isso no casal é o seguinte: nada facilita mais uma relação saudável do que um elogio sincero, uma palavra amorosa. Nós precisamos nos lembrar disso, nós temos que comunicar um com o outro de uma forma que transmita honra, que transmita uma atitude de valorização, uma palavra amorosa. Ao escolhermos usar essas palavras de elogio, de amor, em primeiro lugar, o que acontece? A nossa comunicação, com certeza, ela vai se processar num nível muito mais saudável, muito mais edificante. Então, vamos tentar ter domínio próprio, buscar no Espírito Santo isso, para que a comunicação venha da forma adequada desde o início, dentro do nosso relacionamento. E da mesma maneira, agora vamos fazer um paralelo aqui, em relação à forma de nós nos comunicarmos com o Senhor na oração. Nós vemos aqui no Salmo 100, versículo 4, que está escrito: entrem por suas portas com ações de graças, em seus atos com louvor, deem-lhe graças e bendigam o seu nome. Então, nós estamos sendo ensinados aqui a começarmos, a entrarmos, né, no processo de comunhão com o Senhor, pela oração também, agradecendo, né, tendo um coração grato, louvando o nome dele, bendizendo o nome dele. O Senhor Jesus também, lá em Mateus 6:9, o que ele nos ensina em relação à oração, quando ele dá o modelo da oração para nós, que é o Pai Nosso? Ele fala: Pai nosso que está nos céus, santificado seja o teu nome. Quer dizer, Deus está no céu, o nome dele deve ser santificado, honrado, devemos nos aproximar dele dessa maneira. E aí vem a pergunta: quando nós oramos, nós temos a chegada a Deus como? Como que nós iniciamos essa nossa conversa com o Senhor? Com alegria, com gratidão, com admiração, com temor por quem Ele é, pela posição que Ele ocupa nos céus. Nós temos nos dirigido a Ele em honra e em adoração. Como que nós iniciamos essa oração? O Senhor merece toda a nossa honra. Às vezes nós nos aproximamos dele em oração como? Reclamando, lamuriando, não é? Com uma lista de pedidos, só chega pedindo: Senhor, eu preciso, Senhor faz isso, faz aquilo. E nós esquecemos que Ele é digno de todo louvor, de toda honra, de toda adoração. Então, como o Senhor Jesus nos ensinou, vamos nos aproximar dessa maneira. E aí, fazendo um paralelo, de maneira nenhuma a gente quer trazer honra e adoração para o cônjuge, mas da mesma forma, né, o sentido é o seguinte: meu marido foi feito à imagem e semelhança de Deus. Né? A esposa também, homem e mulher, os dois são feitos à imagem e semelhança de Deus. Nós temos que tratar um ao outro de uma forma adequada, porque nós carregamos a imagem do Senhor. Então vamos cuidar daquilo que nós falamos e como nós falamos no nosso processo de comunicação, tanto um com o outro, como com o nosso Senhor. Uhum. O segundo ponto, né, que seja um ouvinte ativo, né? E é interessante que, lembra que nós falamos lá na comunicação, na nossa aula de comunicação, que nós precisamos ouvir as nossas esposas, né? Que nós temos dificuldade, nós homens, de nos concentrar, de ficar com os ouvidos atentos àquela colocação, aos detalhes que a esposa coloca, né? Então, comunicar, o que está escrito aqui, comunicar é mais do que conversar, é ouvir atentamente, dando atenção exclusiva. Em nosso casamento, priorizamos ouvir um ao outro, sim, sem distrações. A nossa pergunta. Né? É uma pergunta. E isso eu já falei lá na aula de comunicação, que eu também tenho dificuldade nisso. Né? Mas é algo que a gente precisa estar atento. Né? E também com Deus. Né? Nas nossas orações com Deus, nós devemos ter essa preocupação de ouvir o que Deus também tem a falar através da sua palavra para conosco. Né? Porque Deus fala, claro que o Espírito Santo também pode falar ao coração, aos nossos corações, à nossa mente, mas
também temos a leitura da palavra, que ele fala através da leitura, né? Como está aqui no Salmo 91, 15, fala: ele me invocará e eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Né? Pare e ouça Deus falando. Né? E no Salmo 46, Davi fala: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. É muito, muito importante nós termos essa atitude, né, de se aquietar diante de Deus. Né? Isso serve muito para mim. Amém? Ele fala conosco também pela sua palavra, como eu já falei. Né? Então nós precisamos estar muito atentos quando oramos, né? Quando vamos orar. Né? E quanto mais a gente se dedicar à oração, mais nossos ouvidos espirituais vão estar sensíveis à voz de Deus. Não é? Para entendermos, para ouvirmos aquilo que Ele tem a trazer para nós. Seja através da leitura da palavra, seja o Espírito Santo falando no nosso coração. Precisamos realmente nos aquietar, parar, ouvir ao Senhor no nosso processo de oração. Tá certo? Porque senão a gente vai ficar só com aquela lista de pedidos, né? E não vai ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. Ok? E só uma coisinha que eu estou lembrando aqui agora. Isso é importante porque isso é uma mudança de mentalidade, muitas vezes, que nós temos que ter. Porque a gente acaba se dirigindo ao Senhor apenas como, né, aquele que nos dá o que nós necessitamos, como pedidos. Tudo bem, devemos pedir, o Senhor nos diz que devemos pedir, mas muitas vezes no processo de oração, o Senhor quer nos moldar, quer mostrar para nós aquilo que tem que ser modificado, alterado em nós. Precisamos ser mais maduros e para isso nós precisamos ouvir, ser um ouvinte ativo, ok? E nós precisamos também exercitar essa questão da constância. Às vezes, num casal, o que pode acontecer? A gente tem momentos, né, que fala assim, não, eu não vou compartilhar isso com meu marido ou com minha esposa, eu já cheguei cansado hoje, no final do dia, eu não vou compartilhar porque eu não quero mais falar sobre isso. E às vezes isso vai se tornando uma prática. Aquelas coisas que no início do relacionamento, no namoro, a gente gostava de compartilhar tudo, dividir tudo, tantas coisas boas quanto as coisas ruins, às vezes com o passar do tempo a gente vai se afastando. A gente não mantém essa constância no compartilhar da comunicação diária do casal. Aqui nós colocamos que às vezes você não quer mais compartilhar suas mágoas, suas preocupações, seus problemas, ou também as coisas positivas, seus projetos, seus planos, e as pessoas podem ir se distanciando. E às vezes a pessoa não quer mais compartilhar pelo seguinte, porque o cônjuge não é um bom ouvinte, como a gente falou no item 2. Quando eu vou compartilhar, ele não me ouve. Quando eu vou dividir com ele uma coisa tão importante, ele não compartilha comigo o que ele pensa, qual é a opinião dele, então eu vou deixando para lá. E aí as pessoas vão se afastando. Isso é muito ruim para o casal. Pelo contrário, nós temos que nos unir. Então, nós precisamos compartilhar fardos, alegrias, as duas coisas, tanto as coisas que são boas quanto as que são ruins. Por quê? Porque isso vai desenvolver em nós confiança e valorização um do outro. Preta, inclusive, a constância, né? É interessante que o livro fala uma frase muito interessante aqui, que diz o seguinte: a comunicação constante capacita-nos a pensar igual, agir igual e ter confiança um no outro. Né? E isso também se aplica na oração, na constância da oração com Deus. Né? Nós vamos nos afinando, né, com o pensamento do Senhor, com aquilo que está expresso por Ele também na sua palavra. Então aqui nós vemos que na nossa vida de oração, o que é o paralelo que a gente pode fazer? Em alguns momentos você pode pensar assim, Deus é onisciente, Deus sabe de tudo, Ele tem conhecimento de todas as coisas, eu estou cansado demais, eu não vou orar não vou falar nada hoje não, deixa para depois, porque afinal de contas o Senhor é onisciente, Ele sabe de tudo, deixa para depois, né? E o que acontece então? Se a nossa comunicação com Deus se tornar esporádica, não for constante, o nosso relacionamento com Ele vai se deteriorando. Da mesma forma que um marido e uma esposa vão se afastando se a comunicação entre eles não é constante, de qualidade, com Deus também. A constância na vida de oração, ela é como a resistência para um corredor. Ela exige prática diária. Então imagine uma pessoa, um atleta, que ele é um corredor, ele treina para competição, ele treina para corrida. Ele adquire resistência, ele é um corredor daquele de muita distância. Então todos os dias ele pratica, todos os dias ele corre, ele vai adquirindo
Resistência. Se ele decidir, não, essa semana, esses próximos 10 dias eu não quero correr não, estou cansado, deixa isso para lá, depois eu volto a correr. Quando ele voltar a correr, a resistência dele não vai ser mais a mesma do dia que ele parou de correr. Ele perdeu resistência, ele não praticou, não é verdade? Ele vai ter que recuperar. Então, quando nós deixamos de ter essa constância na nossa vida de oração com Deus, nós perdemos intimidade com Ele, perdemos essa afinidade, essa proximidade espiritual. Por isso que nós temos o alerta na palavra do Senhor para nós. Orai sem cessar, né? Está lá em 1 Tessalonicenses 5,17. A nossa intimidade com Deus exige que haja uma comunicação regular, porque é a partir desse processo de comunicação que essa intimidade vai ocorrer. E eu queria só acrescentar, dizer o seguinte, que muitas vezes a gente inicia, como a Beth falou, vem no treinamento correndo, mas você dá uma parada. Você precisa reiniciar. Reiniciar, não desanime. Voltar lá, não desanimar, correto? O importante é o foco nosso. A intimidade com Deus e a intimidade no relacionamento. E isso acontece com todo mundo, gente. Sim. Isso aqui não é uma coisa assim, acontece, você tem aquela vida de oração perfeita. Não, você vai ter que praticar, você vai ter que se dedicar. É alguma coisa que é espiritual, a nossa carne não quer. A nossa carne não vai querer levantar mais cedo, dormir mais tarde para orar, não é? Gastar, investir esse tempo com o Senhor. Não, a gente vai querer fazer outra coisa. Mas não. À medida que a gente vai se tornando mais maduro, a gente vai vendo que a gente realmente necessita disso. E nós temos aqui em Filipenses 4,6, um outro versículo que fala: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, serão conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração e pela súplica com ações de graça. Então, nesse nosso andar, não devemos andar ansiosos, não devemos viver, né, andar, caminhar de uma forma ansiosa. Não, vamos em tudo levar ao Senhor a nossa vida. Como? Pela oração e pela súplica. Amém, meus irmãos? Outro ponto importante, e aqui de novo fazendo o paralelo, né, entre o casamento e a nossa relação com Deus, né, nós precisamos ser totalmente sinceros, né? Na nossa relação, nós precisamos ter essa sinceridade um com o outro. Nós precisamos ser transparentes, né? Como diz aqui, casamentos são fortalecidos com a sinceridade e não com meia-verdades. Quer dizer, se nós não somos verdadeiros, nós não criamos intimidade, nós não nos tornamos uma só carne, né? E outras dificuldades aparecerão. Conversar e orar sobre finanças, né? O casal precisa conversar sobre os seus projetos, sobre as suas necessidades, sobre as suas angústias, muitas vezes, né? A transparência e a sinceridade constantes aumentam a confiança e nos capacitam a compartilhar necessidades, mágoas e dúvidas. Quer dizer, então a transparência ela é muito importante para que eu tenha liberdade de chegar para a Beth, pô, eu estou chateado hoje, estou triste por isso, estou magoado por isso, né? Pode até falar, eu não quero orar. É. Você pode sentir isso algum dia. E o que o outro vai fazer? Vem aqui, eu vou orar por você. Vamos Exatamente. orar assim. Vamos continuar firmes, não é? É ser transparente, não ter máscara. Aqui ainda continuando, né, seria possível, aqui, quando nós falamos de sinceridade, né, aqui há uma pergunta em relação a Deus, né, seria possível não ser sincero com Deus? Deus nos conhece profundamente, né? Deus conhece todos os detalhes, né? Quando no Salmo, não me recordo agora o Salmo, mas fala, quando a palavra nem chegou à minha boca e o Senhor já sabe. 139. Eu acho que é o 139, né? E no Salmo 139, 23, 24, ele fala que sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno, né? Então, a sinceridade absoluta com Deus é essencial para o discípulo, é essencial para o marido, é essencial para a esposa. Então, nós precisamos dessa total sinceridade, um com o outro e com Deus.
né? E uma coisa interessante é que na nossa casa, né, no nosso relacionamento, muitas vezes a gente pode estar com uma máscara, né? Meu marido acha que está sabendo tudo que está acontecendo, mas não está sabendo, porque eu estou com uma máscara, escondendo sentimentos, emoções, situações. Agora, com Deus é impossível. Essa pergunta aí, quando fala, será que podemos enganar Deus? É impossível. Então, não adianta a gente querer, muitas vezes, na nossa oração, ficar racionalizando os motivos que me fizeram a ter determinada atitude. Então, por exemplo, se nós tivemos uma discussão, um problema, e aí na nossa oração eu falo, Senhor, eu fiz isso, mas eu fiz porque ela fez aquilo. Isso é racionalizar, não é, gente? É justificar. E o que é muito importante é a confissão de pecados, né? É muito importante, porque Deus conhece todos os detalhes. Nós não temos como esconder nada a Deus. Pelo contrário, Deus nos conhece por dentro e por fora, né? Então nós precisamos ser transparentes, ser sinceros para com Deus. Então essa frase aqui significa isso, que se eu procurar racionalizar meus motivos, recusar a confessar pecados, não entregar certas áreas da minha vida a Deus e dar falsas justificativas para os meus atos, eu estou tentando, é como se eu tentasse enganar Deus, eu não estou sendo sincera, entenderam? Estou usando uma máscara com Deus e isso aí é impossível, porque a gente não consegue, né, enganar o Senhor. E existem ainda, aqui são as 4 diretrizes, né, que a gente falou até agora, que estão expressas nesse livro sobre o caráter do discípulo, e a gente queria comentar aqui uns outros itens rapidamente, que são aspectos interessantes que devem ser levados em conta quando a gente está orando como um casal, orando juntos. Porque nós falamos da nossa oração, que é necessária também como discípulo, nossa oração, nosso tempo individual, mas tem também o aspecto da nossa oração como casal. Então nós vemos aqui, tanto em Mateus 18, 20 quanto 18, 19, a ênfase que é dada pelo Senhor no fato de terem 2 pessoas orando, não é isso? Ele fala assim, porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. O Senhor promete que quando nós nos unimos em oração como casal, Ele está conosco, ouvindo, interferindo e agindo em nosso favor, porque Ele vai fazer a vontade dEle na nossa vida, porque nós estamos pedindo. E também no verso 19 de Mateus 18, em verdade também vos digo que se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Então o Senhor Jesus, ele dá essa ênfase que nós, como 2, podemos concordar, como a gente viu lá, né, no slide atrás, concordar sobre nossos pedidos, nossos projetos, nossa vida, né, nossa realidade, e levar isso a Deus em oração. Então, precisamos ter essa vida consistente, né, os 2, como casal diante do Senhor. Precisamos também buscar um tempo e um lugar para orar. Isso é muito importante, né? Nós temos que conseguir, de alguma maneira, às vezes, parar de falar sobre isso e começar a agir realmente. Então, a pergunta, nós priorizamos falar com Deus sem distrações? Cada um aí vai pensando, vai imaginando na sua cabeça, fazendo uma autoavaliação e avaliação como casal. Priorizamos realmente ter um tempo com o Senhor, um tempo onde não hajam distrações? Quanto tempo por dia nós passamos em oração? Nós falamos lá atrás que a oração deve ser diária, né? Deve ter essa constância. Então, muitas vezes a gente pode falar assim, olha essa frase, são tantas atividades, tantas obrigações, tanto trabalho que eu tenho que fazer, não sobra tempo para orar. E aí é uma coisa séria que a gente tem que avaliar, cada um de nós aqui, né? Nós temos feito essa avaliação também. Não sobra tempo. Será que a gente está dando para o Senhor a sobra? Quando a gente deveria dar para Ele a prioridade, as primícias de tudo na nossa vida, inclusive do nosso tempo. Então a gente pode pensar, poxa, você está querendo demais, isso é muito utópico. Gente, nós precisamos pensar nisso como uma coisa real mesmo. A gente tem que encontrar uma forma, porque se a gente dá o devido valor para a oração, a gente vai entender o que é priorizar a oração. Muitas vezes a gente pode achar tempo para uma série de coisas que são muito legais, que são muito boas, gente. Não é que sejam erradas não, tá? Tempo para tirar um cafezinho com um colega, ler um bom livro, passar algumas horas, que a gente, se for somar as horas que a gente gasta no celular, na televisão, não é? Tempo para fazer esporte, que é necessário para a nossa saúde, dormir mais um pouquinho se você está tranquilo, tempo que você atualiza suas várias redes sociais no seu celular, às vezes, várias vezes no dia nós acessamos e vemos vídeo. Quanto tempo a gente gasta com essas coisas todas? E quanto tempo a gente realmente quer priorizar em oração para termos um casamento forte? Para sermos um casal maduro, que cresce na presença do Senhor.
A oração é uma arma fundamental, uma ferramenta fundamental. Se para nós o que for usado na oração for a sobra, nós vamos ter um casamento como? Cada vez mais enfraquecido, não é verdade? Então aqui a gente tem um exemplo, que a gente pode, por exemplo, pensar assim, mas eu só vejo noticiário, eu não sou de ver muita televisão, eu só vejo meia hora de televisão por dia, que é o noticiário. Tudo bem, se você for somar essa meia hora por dia, vai dar 3 horas e meia na semana. Será que a gente ora 3 horas e meia na semana? Será que a gente tem, né? Então vamos avaliar, vamos olhar com franqueza, com sinceridade para a nossa vida de oração como casal e vamos ter juntos estratégias para que isso possa melhorar. A gente, por exemplo, né, Laudi, tem orado muito quando a gente caminha. A gente tem o hábito, né, de caminhar todos os dias 1 hora. Então tem sido um tempo assim muito bom, muito proveitoso que a gente usa para orar. Mas temos também buscado ter esse tempo em casa, no nosso quarto, nós dois juntos, sem distração, tá? E aí nós temos o Senhor Jesus nos alertando quando ele fala: tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e fechada a porta, orarás a teu Pai, que está em secreto. E o teu Pai, que vem em secreto, te recompensará. O Senhor Jesus fala quando orares, não é se orares. Então, nós precisamos orar. Precisamos ter um lugar para orar. Ele dá uma dica que entra no quarto e fecha a porta, para você não ter distração. Para que você tenha um tempo real, prioritário com o Senhor. E lá na frente fala, orai sem cessar. Né? Sim. Então, nós temos que orar. Nós temos que orar. A oração do casal, né? Identifiquem as necessidades do casal e orem segundo a palavra. Né? Isso que é importante o casal definir ou chegar a um acordo, acordar, né? Sobre quais pontos eles vão orar, sobre os filhos, sobre as finanças, sobre projetos. Né? É importante isso. Né? E colocar diante de Deus, dentro desse roteiro, né? que nós ouvimos e aprendemos aqui. Né? Uhum. E esta, como diz aqui 1 João 1 João 5, 14, 15, esta é a confiança que temos para com Ele, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, Ele nos ouve, e se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Então, é importante isso, como casal, colocar as suas necessidades diante de Deus. Né? E às vezes também, né, Laudi, lembrando assim, procurem priorizar dentro dos assuntos que vão orar, assuntos que sejam realmente do interesse do casal, né, do marido, da esposa, da família, dos filhos. Assim. Porque tem situações, por exemplo, que você pode orar no seu tempo de oração individual. Individual, né? É verdade. Ah, eu tenho uma amiga do meu trabalho que eu quero muito orar por ela. Mas ele nem conhece essa minha amiga do meu trabalho, então eu posso orar por ela, de repente, no meu tempo individual. Ah, eu quero orar porque Deus me chamou para orar pelos cristãos perseguidos da Índia. É uma coisa que está no meu coração esse chamado. Eu posso, de repente, usar isso no meu tempo de oração individual. E priorizar, como casal, assuntos relativos ao casamento, né? Como a gente já falou alguns itens lá, né? Os filhos, a criação de filhos, pedir sabedoria a Deus, a vida íntima do casal, a vida sexual do casal, relacionamentos familiares, projetos. Gente, tem tanta coisa que a gente precisa orar como casal. A gente precisa, não podemos mais perder tempo, porque é uma guerra espiritual acontecendo e nós às vezes estamos aí como se nada estivesse rolando ao nosso redor, né? Então precisamos ter esse cuidado. Aqui num outro lembrete, número 4, ao orarem juntos, sejam sábios e humildes um com o outro. Então, o que acontece muitas vezes quando a gente começa a orar junto, né? Pode ter casais que não tenham esse hábito ainda, que precisam criar esse hábito, entender a importância dele, criar o hábito. E aí pode ser que né, ou a esposa ou o marido sejam mais maduros na fé, tenham mais tempo de caminhada cristã. E às vezes você pode ficar irritado até de ouvir a oração do seu cônjuge. Então a gente tem que ter muito cuidado, muita humildade, muito amor, muita sabedoria, porque senão a gente já ouviu coisas, por exemplo, ele demora demais para falar. Ah, porque ele ora muito baixo. Ah, porque ela ora muito alto. Ah, porque eu não concordo com essa forma com que ele se dirige a Deus. Então você, em vez de participar daquele tempo de oração, de ouvir o coração do seu cônjuge, que ele está abrindo o coração para Deus. É um momento de muita intimidade do seu cônjuge com Deus. E você ali, ao invés de estar em concordância, abençoando o seu cônjuge, orando,
você está criticando. E muitas vezes você considera que é mais espiritual do que o outro, né? Sim. E aí, esse tempo de casal, que é uma arma poderosa para o casal avançar espiritualmente falando, avançar no mundo, nos projetos deles, essa arma se vira contra eles, porque eles começam a brigar. Porque eu falo, eu não vou mais orar com você, você só me critica. Eu não quero mais orar com você. Então, não podemos fazer isso, gente. Vamos ser sábios, vamos ter o nosso tempo de oração, vamos fazer os combinados, porque às vezes um ora mais tempo, o outro ora menos tempo, não é assim? Mas vamos conversar em amor. E aí nós temos 2 alertas da palavra do Senhor para nós. Filipenses 2:3 fala, nada façais por partidarismo ou vanglória, né, por egoísmo, por orgulho, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não é verdade? Se eu tenho mais tempo de caminhada, eu tenho mais responsabilidade de ser madura espiritualmente para apoiar o meu cônjuge, e não para afundar o meu cônjuge com as minhas críticas, não é isso? E em Romanos 12:16 fala, tende o mesmo sentimento uns para com os outros. Em lugar de seres orgulhosos, condescendei com o que é humilde. Não sejais sábios aos vossos próprios olhos. Então é importante, gente, buscarmos em Deus, né? Que esse tempo de oração como casal seja um tempo de amor, de dedicação ao Senhor da nossa vida, do nosso momento, um tempo de intimidade entre o casal e intimidade do casal com Deus, e não um tempo em que haja discórdia. Amém? Amém. Temos aqui alguns lembretes, coisas que a Beth também já tocou, que eu também já toquei, mas é importante isso. A oração reforçar, na verdade é um reforço. A oração é o canal de comunicação mais íntimo que o casal pode ter com o seu Deus. Né? É o momento mais íntimo, onde você vai ouvir realmente o que passa na alma do outro, né, do cônjuge. A qualidade de sua comunicação individual com Deus e como casal determina a força do seu relacionamento conjugal. Né? Então, eu falei lá no início, se nós quisermos casamentos fortes, nós precisamos ter muita oração. Se nós quisermos ter uma família sadia, precisamos ter muita oração. Né? Então a oração que é a mola. Né? A oração é a prova e a prioridade inquestionável da pessoa que busca a Deus, do casal que busca a Deus. Né? Então a oração é a prioridade, é o ponto central, né, da nossa comunicação, tanto individual quanto com Deus. Diz-lhe, aqui nós temos o Lucas 18:1, disse-lhe Jesus uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca esmorecer. Isso Jesus falou ali naquele caso do juiz iníquo, né? Uhum. Então, nós precisamos orar sempre e nunca esmorecer. Queridos, se um perceber, puxa, nós não estamos orando, chame o outro, recomece. Isso já aconteceu muitas vezes conosco. Acontece, a gente tem que sempre estar se alertando. Às vezes você tem que chamar o outro, olha, não estamos orando, estamos deixando de orar. Vamos recomeçar. Vamos aproveitar o nosso tempo, não é? Vamos aproveitar e analisar o tempo do nosso dia, o nosso tempo como casal e encontrar esse tempo para orarmos juntos. E finalizando, eu queria trazer para vocês aqui uma reflexão bem recente que eu fiz na semana passada. Eu vi essa foto e um comentário sobre essa foto. Eu não sei quantas pessoas já viram. Aqui nós temos uma águia e um corvo sobre a águia, né? Está sentado sobre ela. E o comentário que eu vi dizia o seguinte, que o corvo, ele é a única ave que tem essa coragem, né? Essa relação na natureza, é a única ave que enfrenta a águia e que ele se assenta sobre ela e ele fica bicando a cabeça da águia. E aí o interessante que chamou muito a minha atenção foi que foi dito lá que a águia, ela não reage contra o corvo. Ela não fica brigando com o corvo, virando o bico, dando bicada nele. Sabe o que ela faz? Ela vai voando cada vez mais alto, ela vai subindo. E cada vez que ela vai subindo, que ela voa mais alto, o ar vai ficando rarefeito até um ponto em que o corvo cai. O corvo cai. Ela não gasta energia brigando com o corvo, ela simplesmente sobe. Ela pega as asinhas dela e vai subindo cada vez mais.
E aí, quando eu li isso, eu me lembrei desse versículo aqui da palavra do Senhor que diz: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. E aí eu comecei a fazer essa associação, entenderam? O que eu imaginei? Que nós precisamos também nos momentos de luta, nos momentos de dificuldade que nós temos na nossa vida de casal, no nosso casamento, nós precisamos agir como a águia. Nós precisamos, quando vem a luta sobre nós, quando vem o problema, nós precisamos cair de joelhos, gente, como casal. Porque aí nós vamos estar agindo como a águia, nós vamos subir com asas como águias, porque ao nos lançarmos de joelho em direção ao Senhor, o nosso espírito vai ser levado em direção a Ele, não é isso? Nossos anseios, nossas dúvidas, nossos medos vão ser colocados diante do Senhor. E aí, conforme diz na palavra, nós vamos esperar no Senhor pela solução e vamos renovar as nossas forças subindo como a águia. Está escrito aqui, sobem com asas como águias. E aí nós não vamos mais ficar perdendo tempo, gastando nossa energia, gastando nosso tempo, bicando um ao outro. Muitas vezes. Ficando nos bicando, né? Bicando, brigando, né? Nos estressando, tendo discussões pelos mesmos motivos, às vezes discussões até pequenas que viram problemas tão sérios. Por quê? Porque nós estamos gastando a nossa energia de uma forma errada. Nós não estamos orando. Nós não estamos obedecendo a palavra que diz que nós devemos orar como um, orar sem cessar. Quando estão dois unidos, o Senhor Jesus está ali no meio deles, foi dito isso. Então, quando nós conseguirmos atingir esse entendimento e realmente buscarmos isso, o que o Senhor vai fazer? O que o versículo diz: correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, renovam as suas forças. Nosso casamento vai ser renovado sempre. À medida que você, que eu, que Laudir, que todos nós, como casais, nos ajoelharmos como casal diante do Senhor e falarmos: Senhor, o corvo que está me atacando agora é esse. O problema é esse, a realidade é essa, Senhor. E eu reconheço que o Senhor está nas alturas e tem poder para solucionar esse problema. Então eu vou voar, eu vou renovar a minha vida, as minhas asas vão bater em direção ao Senhor. E aí esse casal vai se elevar em direção a Deus e o Senhor vai trazer a solução. E esse casal vai sair como, gente? Não vai estar cansado, não vai estar fatigado. Ele vai estar caminhando na estrada da vida, naquela estrada que o Senhor propôs para eles como um, mas caminhando em vitória, como essa águia faz, sem se estressar. Ela sobe e ela se livra do problema dela. Então nós precisamos aprender com esse versículo, com essa experiência da natureza. Vamos nos lançar em oração sempre, valorizar a oração, separar o nosso tempo de oração como casal. E aí sim o Senhor vai poder agir na nossa vida. E nós vamos ver as vitórias do Senhor dia a dia no nosso casamento. Amém, queridos? Sim. Então agora nós chegamos ao final, né, do que nós tínhamos para trazer para vocês nesse nosso encontro. Com certeza tem muito mais ainda sobre oração que poderia ser explorado, mas foram apenas alguns itens que a gente quis dividir com vocês. Amém. Vamos orar, né? Pai querido, obrigado, Pai, por esses momentos, Pai. Obrigado pela oportunidade que temos, Pai, de ouvir, discutir, falar um pouco mais sobre a Tua Palavra. Amém, Jesus. Fala aos nossos corações, Pai. Pai, eu te peço que o Senhor abençoe cada casal. Amém, Jesus. Deus, derrama sobre eles, Pai, o entendimento da Tua Palavra, Senhor. Derrama sobre eles sabedoria, graça, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Nós pedimos a Tua bênção, Pai. Guarda cada um debaixo da Tua proteção, Amém, Senhor. Obrigado, Pai, por esta palavra. Obrigado por esses ensinamentos que a Tua Palavra nos traz. Deus amado, muito obrigado. Nós oramos e pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, queridos. Amém, Deus. Muito obrigado. Um grande abraço. Como é que é o abraço? Um abraço do Marcelo, né? É. Um abraço grande a cada um de vocês. Esperamos nos ver pessoalmente já, né, gente? As coisas já estão, né, já estão iniciando, os cultos já são presenciais. Sim, graças a Deus. Eu acho que já estaremos conversando e podendo dialogar e discutir melhor, né? Amém? Amém. Fiquem na paz do Senhor, viu? Amém. Deus abençoe. Deus abençoe a cada um. Tchau. Tchau, tchau.